nos unindo através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos de amor neste momento, unidos através do mesmo propósito, elevando os nossos pensamentos em união com os nossos mentores e as equipes espirituais que nos assistem. Agradecemos por mais esta oportunidade e pedimos assim que recebamos as tuas bênçãos, Mestre amado, e que os nossos lares se transformem em extensões onde o plano espiritual possa aqui colher as vibrações e o nosso amor, tão necessários, assistências de tantos irmãos que necessitam nesse momento. E assim agradecemos pela oportunidade, Senhor, de servir em teu nome, apesar das nossas imperfeições. Que assim seja. Obrigado. Nós paramos na pergunta 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo. A gente até comentou essa, né? Iríamos para a letra A. Aí sobre Adão, né? Diversidade das raças humanas. No Adão está em 5. Diversidade das raças humanas. Aí nós comentamos sobre o clima, a questão da insolação, das diferenças genéticas, similaridades genéticas. Aí os bons espíritos respondem sim e em épocas várias, que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Essa é uma situação interessante, porque raça é subespécie. A espécie Homo sapiens, antigamente tinha subespécie, que era amarela, negra e branca. E aí acabou com isso, não tem mais subespécie. Só que talvez aqui naquela época ele devia estar falando seriam aqueles hominídeos que originaram a raça humana, né, que surgiu em diferentes pontos do globo. Tem uma espécie de, assim, de situação complexa de os esqueletos achados na França, na chamada caverna de Cro-Magnon, e foi chamado Homem de Cro-Magnon. Esse Homem de Cro-Magnon, ele não batia muito assim com as características dos outros hominídeos da época, que era o Homo neanderthalensis, que já era Homo, né? Homo é gênero, neanderthalensis é a espécie. Nessa época, eles sabiam, pela datação do carbono, eles sabem que eles viveram na mesma época. Só que o homem de Cro-Magnon, ele tinha umas características mais similares ao ser humano de hoje. E o cérebro dele era maior também, ele tinha um volume cerebral maior. Essa descoberta, ela é feita depois da publicação do Livro dos Espíritos, ela mostra que a resposta tem sentido. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se aos de outras raças, novos tipos se formaram. Recentemente, eles comentaram que havia possibilidade do Homo sapiens ter se cruzado com o Homo neanderthalensis, que é o Neandertal. Isso foi uma informação da antropologia que saiu agora há pouco tempo em termos de pesquisa. Não tem como você provar por fóssil, né, que tinha dois esqueletos lá que por algum motivo estavam se reproduzindo e aí eles morreram e aí ficou um esqueleto de Neandertal fêmea ou macho agarrado com um de Cro-Magnon fêmea ou macho. Não dá para saber isso. O que eles falam é que eles viveram na mesma época e na mesma região, aumentando bastante a possibilidade de que eles se cruzaram. E aí aqui, é isso que foi uma descoberta recente, esse ano ainda, essa resposta dos espíritos datada lá do início da década de 50 do século XIX, confere em termos científicos com informações de hoje. Ninguém tem certeza disso, né? Mas parece que sim, você coloca duas espécies primitivas para conviver,
o acasalamento é uma questão de necessidade, é fisiológico, então dificilmente o indivíduo ia olhar para ver o tipo de perfume, a roupa que estava vestindo, não é mesmo? E aí a chance de que acasalou é grande. Então, por isso você pode hipotetizar que isso deve ter acontecido. Estas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Aí aqui, essa é uma questão interessante, porque a resposta ela é em termos espirituais. Em termos biológicos, vai depender do que os cientistas consideraram como sendo da mesma família, porque a família chama Hominidae, escreve Hominidae, a gente lê D, né, do latim, Hominide. A ordem, essa família Hominide, que depois vem o gênero Homo, interessantemente, é a mesma família dos primatas que originaram os homens. Mas, nesse caso, eu não sei se ele está falando exatamente disso, porque as espécies distintas, mesmo em termos biológicos, provavelmente fazem parte da mesma família espiritual, ou seja, do mesmo grupo de espíritos que tinham condições de reencarnar como homem, com as diferenças características de acordo com o desenvolvimento de cada um. Mas somos todos um grupo de espíritos que vieram mais ou menos na mesma época para a Terra e evoluíram juntos, com as exceções daqueles que são muito primitivos hoje e daqueles que são muito avançados hoje, né? Aí ele continua: porventura as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então, aqui ele chama atenção nesse ponto. Provavelmente, o que ele está falando de homo, que é o gênero, e ele usou família para aquela época, o correto seria mesmo gênero. O gênero homo, todos são irmãos. Mas é uma discussão infrutífera, não tem como falar disso ou o que esses espíritos estavam pensando. A ideia espiritual estávamos todos na mesma situação, logo somos irmãos. Algum comentário sobre isso? Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Pode falar, Ana Paula. Que quando ele fala que procedem de um só, ele está se referindo ao fato de considerarmos que viemos todos de Adão, ou ao fato de várias espécies ao mesmo tempo terem surgido? De Adão, porque naquela época, como eu falei, mas também vocês não têm que lembrar disso, né? A publicação do livro Origem das Espécies de Darwin foi em 1865, o livro dos Espíritos já tinha sido publicado. Então, ele está falando de Adão. Se todos não são filhos de Adão, então nós somos irmãos? Aí ele está respondendo que somos irmãos em Deus, porque somos animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Realmente, essa é uma questão bastante complexa, né? Porque se a gente pegar o que Jesus falou, se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o e lança-o para longe de ti. Imagina, a pessoa olha uma coisa com maldade e já vai arrancar o olho. A significação literal não faz sentido. Em vários momentos. Daí a necessidade de entendermos o espírito por trás da coisa, ou seja, o raciocínio por trás das afirmativas. Somos todos irmãos, somos filhos do mesmo Deus, assim como nós também somos irmãos dos animais, porque eles são, né, criação de Deus e criação da mesma essência que nós somos criados. Então, nós podemos chamar os animais de irmãos mais novos e os anjos de irmãos mais velhos. Todos somos filhos do mesmo Pai. Isso nos coloca em termos morais muito próximo
da situação do amor universal, de estarmos todos ligados por um sentimento mútuo de amor, fraternidade, nos colocando todos como irmãos mesmo. É claro que essas situações de adversidade, né, nos faz repensar isso, mas é devido à nossa ignorância, à nossa inferioridade, que a gente não compreende bem essas questões da animosidade entre seres humanos, ainda mais no século que nós estamos, em que não deveriam existir essas diversidades, essas animosidades, esses ódios de casta, de ideia, muito menos com motivo religioso, né? Que aí realmente não faz sentido. Mas somos todos filhos do mesmo pai. E aí a gente é irmão. Aí nessa situação de irmão, a gente reencarna, e nessas reencarnações, por questões de necessidade, a gente, uma hora a gente reencarna como irmão, outra hora como filho, outra hora como pai, e aí é devido às necessidades de responsabilidade, isso que é importante. Porque o amor, ele é uma coisa só. Nós é que diferenciamos o amor através dos nossos preconceitos, mas o amor, ele é um sentimento que quanto mais profundo e mais voltado para a espiritualidade ele for, menos apego a preconceitos, apego a situações, apego a locais, apego às coisas feitas pela sociedade, elas são menores. O amor verdadeiro, ele ama. Ele não pede nada em volta, de volta. Não é algo fácil, né? Você sabe. A gente amar sem pedir nada de volta é complicado. Pouca gente entende isso. O amor verdadeiro que o Cristo ensinou, ele é um exemplo a qual nós temos que seguir. No entanto, não entender bem esse amor é o que nós fazemos. Porque se a gente entende o amor do Cristo, a gente aprende a querer bem a todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que nós não nos damos muito bem. Isso não é só o Cristo que fala, né? O Cristo fala e exemplifica. Mas Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, uma das cartas que ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele fala sobre isso, ele fala que é necessário assim, ó, ele fala lá no versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, Paulo entende bem isso, né? O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, diante das dificuldades, quando a gente ora e persevera no bem, pedindo ajuda a Deus, quanto mais a gente quer doar amor, a gente mais deseja o bem ao semelhante, mais ajuda nós temos. E aí o Paulo fala lá no versículo 14: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoareis. Porque aquele que nos persegue é nosso irmão, ele está no momento de ignorância. Gerar animosidade contra ele é gerar complicações para o próprio destino. Então, o amor é fundamental. Paulo entende bem isso e escreve dessa forma, né? Ele escreve: o amor é um desprendimento. Algumas vezes, o ouvido de si mesmo, é esquecer de si para que a gente penetre nessa situação de amor fraternal, de solidariedade. As nossas dúvidas, muitas vezes, se não a maioria das vezes, elas partem das convenções humanas. Porque quando a gente ama de verdade, a gente tem que deixar na mão de Deus. Deixando na mão de Deus, ele nos conduz. Aí você pode até fazer uma piada, né? A gente, quando ama, a gente sofre. A gente sofre porque a gente é vaidoso, né? Porque a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Porque se a gente conseguir superar isso, o amor é muito sereno, traz muita paz. Desejar o bem para os outros é um caminho maravilhoso para a nossa redenção. Podemos continuar?
Ó, é muito importante. Por que eu estou falando de amor aqui nesse negócio de pluralidade dos mundos? Nós aprendemos, não só aqui no livro desse livro, do Livro dos Espíritos, mas em toda vez que o André Luiz fala alguma coisa de intelecto, fala alguma coisa de raciocínio, ele chama a nossa atenção para o amor de Deus, para a sabedoria divina. E aí que não é diferente. O Espírito bondoso que respondeu à questão 54, ele vai, todos os homens são irmãos de Deus. Tipo assim, larga dessa bobagem, mesmo que a ciência falasse que não é, nós somos, porque somos filhos do mesmo Deus. Mas se vocês perceberem, os bons espíritos sempre trazem Deus, Jesus nas suas palavras. Sempre o verbo está voltado para o Pai, nosso Pai, e o representante dele na terra, que é Jesus, que veio por sacrifício nos ensinar. Então, essa questão do amor, ela cabe em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações da nossa vida. As nossas dúvidas são por causa dos nossos interesses. Então, se a gente tem que olhar para dentro de nós para ver como é que está o nosso interesse. Se o nosso interesse é egoísta, se o nosso interesse é orgulhoso, é vaidoso, tudo complica as nossas decisões. Mas se o nosso interesse é amar, deixemos. Há coisas que nós não conseguimos resolver. Dentro desse sentido, o que a gente fala sobre isso? Né? Porque tem situações tão preconceituosas, tão complexas, que a pessoa ela não aceita bem o amor de Deus, porque ela, por exemplo, eu já vi isso acontecer mais de uma vez, eu acho que alguns que estão aqui me acompanharam nisso. Pessoas que falam assim, eu fui criado em tal religião, então eu não preciso mudar, né? Eu acho que eu não devo mudar. O preconceito humano é tão grande que mesmo encontrando a verdade na doutrina espírita, a pessoa se sente mal em mudar. É claro que existem interesses por trás. Olha, a doutrina ensina amor, caridade, paz, dá tranquilidade e a serena. Eu vou dar um exemplo sobre isso para vocês entenderem o que eu estou falando. Em determinado momento, uma ex-aluna minha, lá de Uberlândia, foi orientada, pediu ajuda porque o irmão estava doido, estava com problema mental. A família estava muito chateada, eles já tinham procurado todos os médicos e ninguém teve condições de ajudar a pessoa. Aí eu tinha trabalhado em Uberaba, eu frequentava e trabalhava no centro chamado Comunhão Espírita Cristã, onde o Chico iniciou lá em Uberaba, com a senhora, Dona Dalva, que era a responsável pela reunião lá. Né? Ela me deu uma foto dela com o Chico, muito bonita, até que eu tenho aqui em casa, uma pessoa assim, maravilhosa. Aí, para quem conhece a avó da Maté, a Dona Dalva, parecido com a Dona Dalva, assim, aquele coração maravilhoso, assim, que expande alegria, expande amor, expande carinho. Aí a gente conseguiu, através dela, colocar esse indivíduo lá no Hospital Psiquiátrico de Uberaba, que era espírita. Hospital Psiquiátrico Espírita. Foi o primeiro do Brasil e que foi coordenado durante mais de 30 anos pelo Dr. Inácio Ferreira. E aí ele foi para lá, o menino ficou um ano e melhorou, voltou. Aí eu perguntei para ela, né, falei, e seu irmão tá bem? Ela falou assim, tá, mas a gente não fala sobre isso. Eu falei, ok, mas ele melhorou lá. Não, melhorou, mas a gente não fala sobre isso. Minha família e eu, a gente é católico, e a gente decidiu que não vai ser falado sobre isso. Eu peço que você não fale que meu irmão foi internado no hospital espírita. Ok? Ok? Vocês acham que isso faz sentido? É claro que o que está por trás disso? Preconceito, falta de entendimento. Por isso que eu estou dizendo que o amor e as nossas decisões, muitas vezes, elas são difíceis por causa dos preconceitos que nos envolvem. Eu não sei se ele teve recaída ou não. É o que me parece, o próprio rapaz aceitou isso da família. Jamais dizer que foi internado no hospital psiquiátrico espírita ou hospital espírita. Veja que situação interessante. As consequências e o que envolve isso, eu desconheço, eu não tive mais contato. Mas isso nos mostra, né, que mesmo sendo ajudados, a gente ainda mantém determinados preconceitos. Alguma questão sobre isso ou não?
Então, tá bom. Alguma questão sobre a origem da raça humana na Terra? Não também, né? Pluralidade dos mundos. Ou seja, tem vários mundos no universo. Plural significa mais de um, né? São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Quem pela primeira vez vai falar disso em termos graves para a história, Giordano Bruno, né? Giordano Bruno fala sobre a existência de vários mundos e que todos esses mundos eram habitados. Giordano Bruno, ele escreve no livro, que eu esqueci o nome do livro, ele fala que um anjo o levou, o tirou do corpo e levou para o espaço. E ali, como se fosse uma tenda de circo saindo da frente dele, foi mostrado para ele o universo e que todos os globos eram habitados e que lá existiam seres e vida. E ele, claro, falou isso, expôs esses sonhos dele e ele fugiu, né, para não ser queimado. Depois acabou se entregando. Ali ele fala, então, da pluralidade dos mundos habitados. Depois ele vai ser queimado, né? E falar uma coisa dessa. Você vê que parece que as coisas melhoraram hoje em dia. E a doutrina Qual a espírita, época, Thales? 1400, século 13 para 14. Aí o Giordano Bruno, peraí que eu vou ver aqui que eu acabei, parece que me passou pela cabeça que foi 1473. Mas aí é a idade, né? Chegou. Já não lembro mais bem. Vamos ver aqui. Era mais mesmo. Ele nasceu em 1548 e morreu em 1600, 62 anos, queimadinho. Aí foi entre 1548 e 1550, não foi 1400, não, foi 1550 e 1600. Aí eu fiquei com isso na cabeça, porque como ele tinha defendido o que o Copérnico havia falado, o Copérnico é de 1470. Por isso que eu acabei me confundindo. Obrigado por perguntar, porque a gente resolveu isso. Né? Ele era italiano. Aí o Giordano Bruno, ele fala isso, e espalha isso e sai dando palestra para a Europa inteira falando sobre essa situação da pluralidade dos mundos habitados e do sonho que ele teve. É claro que não teve comprovação do sonho. Né? Freud nem era nascido para poder falar dos sonhos. Então ele acaba depois se entregando e o bispo falou: se você negar tudo que você disse, você não vai ser queimado. Ele falou que preferia ser queimado. Aí agora vem os espíritos e falam: obviamente, tudo é habitado. Por que que acha que não há vida em outros planetas? Vocês têm ideia? Por que que o ser humano, a ciência, entre aspas, fala não há vida em outro planeta? Sabe? Vocês sabem disso? Procura iguais a nós, né? Eu não ouvi? Eles procuram vida iguais a nossa. Isso, exatamente. Essa que é a questão. Eles procuram vidas iguais às nossas. E o que que é vida igual à nossa? Vida igual à nossa é Chomsky. Ouviu falar disso? O pessoal que está aí no terceiro ano, que fez ensino médio, que gosta de química, agora ferrou, né? Eu Vai fazer. lembro. Ah, você lembra? Chomsky. O Chomsky é o quê? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre. Então, a vida que a gente conhece, ela é feita de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Isso aqui é o Chomsky. Por que, então, que se fala isso?
Porque o carbono tem uma característica que os outros elementos não têm tanto quanto ele, que é a capacidade de formar cadeias estáveis. Formar cadeias, o silício tem, por exemplo, mas cadeias estáveis e toda a base da biologia ou bioquímica da vida, olha, gente, enxofre é sulfo, né? Do latim, então eu vou colocar enxofre aqui na frente. E o fósforo também é com pH, é fósforos com pH, então é fósforo. Esses elementos, eles têm como característica serem todos ametais, ter baixa massa molecular. Então, o carbono, ele tem a capacidade de fazer uma coisa que os outros elementos não têm muito bem. Um carbono se liga a outro carbono, se liga a outro carbono, se liga a outro carbono. Se o carbono faz só 2 ligações, ia ser linha reta o resto da vida, né? Mas ele chega a fazer 4 ligações. Isso aqui são chamados postulados de Kekulé. Então, o que nós temos como base da vida? Nós somos chamados aí pela ciência de unidades de carbono ou sacos de água salgada envolvidos por carbono. Porque o carbono, graças a ele, que nós temos a vida como a conhecemos. Então, nós somos unidade de carbono, somos seres com unidade de carbono. Os cientistas testaram a possibilidade de um elemento da mesma família do carbono, silício, assim, que forma areia, né, a base da areia, formar cadeia. Ele forma, só que as cadeias não são estáveis. Ele é muito pesado. E se a gente fosse feito de areia, seria uma coisinha mais dura, né? Menos molinha. Mas a questão é, disso aqui tudo, e que a gente não. Como é que vai falar isso na ciência? A gente pode falar na ciência, e tem trabalho sobre isso, assim, poderia existir vida baseada em silício? A gente chega até a fazer algumas contas para ver quanto que um ser humano com uma determinada quantidade de carbono seria mais pesado se usasse silício, mas é uma média para uma pessoa de 70 quilos de 30 a 40 quilos a mais. Aí nessa situação, aí em termos científicos nós podemos dizer, ó, existe a possibilidade de ter vida de silício. No entanto, isso é a ciência ateia que não considera Deus. Mas Deus é o Criador. Isso tem uma característica de Deus, é a criatividade. Então, a pergunta que se pode fazer é a seguinte: a gente consegue limitar a criatividade de Deus? Porque o fato da gente não ter inteligência para entender uma vida diferente do carbono, ou desse grupo aqui, né, desse Chomsky, implica que não pode haver vida com outros tipos de elementos químicos, ou de uma forma diferente dessa que a gente está acostumado, o que a gente está vendo. Aí, ó, aqui nós vamos ver, falar, né, assim como o peixe foi feito para a água, se a gente não conhecesse peixe, a gente não saberia que ele existia, que ele existiria. A gente talvez não tivesse a capacidade imaginativa dele, né? Então, agora a ciência considera o seguinte: o que a ciência considera? Dentro dessas características, 1% dos planetas do universo tem essas características. Baseado em quê? A distância da Terra ao Sol. A distância da Terra ao Sol, então Sol mais Terra, daria uma temperatura em que a água, que é a base da vida, poderia gerar uma água líquida, ou seja, entre 0 a um pouco menos de 100 graus. Vamos colocar 80, né? Porque aí ela já vai estar evaporando bastante. Mas vamos colocar 0 a 100, então. De 0 a 100 graus, a água é líquida. Não é bem verdade assim, mas tudo. Se essa água é líquida, aí o que eles falaram? Os planetas rochosos que estão a determinada distância das estrelas, eles podem gerar vida se tiver água líquida. Então, está associado à vida o Chomsky,
mais água no estado líquido. Aí, no universo, água no estado líquido vai ser encontrado em que planetas? Em planetas rochosos. Onde estão os planetas rochosos? Perto das estrelas. A que distância que eles estão perto das estrelas? Aí depende se a estrela é uma estrela marrom, uma estrela marrom não existe, não é que eu estou com a cabeça. Uma estrela azul, por exemplo, que é muito maior do que a estrela amarela, que é a nossa, né? O planeta vai ter que estar mais longe, porque na mesma distância da Terra, a temperatura desse planeta rochoso seria muito alta. Aí a dona Vilma mandou aqui no WhatsApp: somos todos geniais, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele passará a vida inteira acreditando ser estúpido. Albert Einstein. Uma boa lembrança do peixe agora. Se não tiver comentário, eu vou voltar lá para leitura, se ninguém tiver nada que falar. Não? Nenhum comentário? Então vamos parar de compartilhar aqui, vamos compartilhar em outro lugar. Então, voltando, Deus povoou de seres os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência, que é todos sermos felizes e chegarmos até Ele. E aqui está falando todos esses seres e todos os mundos. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Veja bem, o raciocínio é bem simples, né? Se nós somos os únicos do universo, todo o resto é para poder divertir a nossa visão, pelo menos à noite. E aí, a maioria do universo a gente não enxerga. A gente não enxerga nem todos os sóis que são estrelas na galáxia, que são só mais 100 bilhões de galáxias, com cerca de 100 bilhões de sóis em cada. Aí Deus também ia ser meio bobão, né? Porque ele ia fazer um tanto de coisa para a gente admirar que a gente não seria capaz de ver. Só esse raciocínio absurdo já nos coloca na situação de entender que Deus não faz nada inútil, portanto, nós não podemos imaginar ou querer pensar que Deus faria todo o resto do universo só para nossa diversão, não é mesmo? Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze de privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Mas fosse a Terra o centro do universo, não do sistema solar, como se pensava antigamente, aí tudo bem, né? Mas ela não tá na beiradinha da galáxia. Se você quiser perguntar, fica à vontade. Eu fecho o meu aqui. Então tá. Entenderam? Tudo tranquilo? É a mesma constituição física dos diferentes globos? Naquela época eu não sabia. Hoje nós sabemos. E a resposta é exatamente essa. Não, de modo algum se assemelha. As constituições variam bastante. Recentemente vocês devem ter lido sobre um mundo em que pressupõe-se que chove ácido sulfúrico. Talvez para os habitantes daquele planeta seja a água deles. Para nós não seria muito, não. A gente derreteria de uma forma bem feia. Tem um planeta tão quente, mas tão quente, que chove diamante líquido, de acordo com informações da NASA. A gente poderia pegar lá um balde de diamante e trazer para cá, mas a situação ficaria bem complicada, né? Fala, filho. Eu lembro de ter visto um documentário, um mundo cuja superfície está constantemente incandescente.
literalmente pegando fogo de tamanha proximidade que ele está do Sol e da constituição da atmosfera. O que a ciência nos mostrou hoje é que a resposta da questão 56 é uma resposta, vamos dizer, comprovada pela ciência. Não tendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes dos seres que os habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. É claro que não só a constituição, mas também a estrutura, a organização física, né, a forma. Apesar que, ao que nos foi dado informar pela mãe do Chico, a estrutura humana ela é similar em todos os mundos, né? A questão cabeça, pescoço, tronco e membros parece ser idêntica em todos os mundos. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos? Essa aqui é uma questão interessante. O Neil deGrasse, que é um discípulo do Carl Sagan, fez uma série num dos streamings, que eu não sei se é a Disney, em que ele vai mostrar a existência de um planeta fora do sistema solar e que esse planeta tem condições de ter vida, porque o calor interno do planeta, que a Terra tem um centro quente, né, que ajuda na constituição da temperatura do planeta. Todos os planetas têm, quando eles começam a girar em torno de si mesmo, a crosta começa a solidificar pelo frio do universo, e aí é claro que quanto mais frio o ambiente em volta, mais essa parte interna vai deixar de exercer efeito na crosta. Mas aí, esse cientista, que é responsável também por divulgação científica, eles fazem uma simulação de um planeta em que o interior do planeta ele é muito grande, ele não é tão pequeno quanto da Terra. Ele quase chega na crosta de um planeta que não vê o Sol, mas que é possível que tenha água fria nos lençóis, água não congelada e nem em estado gasoso, formando lençóis e rios nesse planeta devido à temperatura interna dele. Olha só, isso aí foi feito agora na década 10 do século 21. Né? E aí nós vamos ver que Kardec vai comentar algo semelhante. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos que pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Elementos, talvez ele esteja considerando moléculas, né? Mas talvez existam elementos também que dentro da tabela periódica aqui da Terra, pode ser que ele tenha uma organização em termos de elétrons, prótons e nêutrons, que os átomos tenham propriedades diferentes dependendo da gravidade dos outros mundos que a gente não tem condições de compreender ainda. Mas substâncias, com certeza. Por exemplo, teve um arquiteto que fez uma estrutura chamada geodésica de hexágonos e pentágonos, que formam as abóbodas das quadras cobertas. Ele fez isso em 1912, o nome dele era Buckminster Fuller. Na década de 60, a NASA descobre uma molécula de carbono
formada pela mesma organização que esse arquiteto previu em 1912, sem que ele tivesse a menor ideia que poderia ser uma molécula, que é uma estrutura de sustentação de engenharia. O nome que a NASA deu foi Fullerene, né? Buckminster Fullerene, mas ficou só Fullerene, em inglês, Fullerene, eu acho. Aí, no Brasil, virou futeboleno, porque é a estrutura de uma bola de futebol. Aquela casquinha da bola de futebol com hexágonos e pentágonos. E uma molécula dessa foi descoberta. Até então, não se tinha a menor ideia da existência de uma molécula com essas características diferentes. O que se conhecia antes da década de 60, dessa descoberta da NASA, é que existia carbono em duas formas, na forma de grafite, que a gente escreve, e na forma de diamante. Aí, na década de 60, descobre-se o fullereno. Então, nós passamos a ter uma outra molécula chamada alotrópica do carbono, ou seja, formada pelo mesmo elemento com uma estruturação interna diferente. Hoje nós temos o grafeno, que é outro alótropo do carbono, e tem o... Como é que chama? Lembra aí o que você trabalha lá, mano? Tô falando. Nanotoro. Tem o nanotubo, e se você pegar um segmento e juntar as duas extremidades, você forma um anel chamado de nanotoro. Nós temos nanotubos e nanotoros, ou seja, hoje nós conhecemos umas 5 variedades do carbono, em que formado somente de carbono você tem 5 substâncias, 5 tipos diferentes de molécula. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? O que há de impossível em ser eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra, e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Quando eu era menino, eu tinha uns 12 anos, estava estudando Espiritismo e estudando o livro dos Espíritos, né? Eu tive um sonho em que eles me levaram por 4 planetas diferentes, mostrando as diferenças entre esses planetas. Num desses planetas, a fonte de energia saía do interior do planeta, como se fosse aquelas fornalhas que eles fazem para poder assar touro, feita no chão. Saía do planeta, dessas estrias, um calor que aquecia o planeta todo. Não sei desenhar isso, mas foi muito esdrúxulo, né, para a idade que eu tinha, e enxergar uma coisa dessa. Não parece ter sido apenas uma questão de imaginação, até porque tinha mais 3 planetas, mais um eu lembro, os outros eu não lembro mais. Mas, de qualquer forma, mesmo que fosse produto da imaginação, nós sabemos que o calor interno dos planetas pode favorecer a existência da água líquida, considerando a vida dependendo da água. Mas pelo que nós vimos aí, aonde chove ácido sulfúrico, a água deles era ácido sulfúrico. Tudo bem? Não? Tudo bem. Ninguém está falando nada hoje, hoje está complicado. É bom que eu tenho que me resignar à solidão nesses casos. Né? Considerações e concordâncias. Fala, Guilherme Goulart, obrigado por me salvar. Otário, sou eu. Fala, Thiago Goulart, obrigado por me salvar. Ó, uma curiosidade que eu fiquei. Me corrija se eu estiver errado, mas para ser um planeta tem que ter gravidade suficiente para ser redondo, tem que estar sozinho na órbita e orbitando uma estrela. É só esse tipo de corpo que tem vida ou todos os astros que estão no universo têm também? E esse conceito foi do Neil deGrasse mesmo que falou, porque ele que tirou o Plutão da condição de planeta, né? Porque agora o Plutão está fazendo o tratamento psiquiátrico e psicológico por causa da tristeza de ter sido retirado da condição de planeta. Isso é uma definição apenas da ciência humana, mas o que nos foi dado saber é que a Lua é habitada, a Lua é um satélite. Por outro lado, a própria ciência cita a possibilidade
de ter vida na lua de Júpiter, chamada Io, porque eles acham que pode ter água lá. E, por exemplo, nós sabemos que as estrelas são habitadas pelos cristos, mas ela, evidentemente, não vai suportar uma estrutura na condição humana que nós conhecemos. Então, de acordo com o que os espíritos nos ensinam, todos os orbes do universo são habitados, inclusive os cinturões de asteroides. Muito obrigado, respondeu. Por nada, eu que agradeço a pergunta, eu estava me sentindo só já. Mais algum comentário, alguma coisa? Então vamos falar sobre considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Esse é o Allan Kardec que vai fazer uma dissertação sobre isso que os espíritos falaram. É bem legal isso aqui, aprende bastante. Eu tenho, não sei, eu acho que tem o Tiago, o Carlos, vocês têm mais alguém, a Maria Clara, né, na condição de estudantes do ensino médio, essas informações espíritas são instigantes para a gente estudar mais ciência, mais história, né, mais essas matérias, química, física, biologia, que nos dão condições de entender melhor até as questões do nosso Criador, né? Espero que sirva de entusiasmo para você. A gente tem que se entusiasmar com a vida, a gente tem que se entusiasmar com o conhecimento, a gente tem que se entusiasmar com o que é belo, a gente tem que se entusiasmar com a criação divina, que tanto bem nos traz, né? Tudo que a gente estuda é criação de Deus. Tudo que a ciência, sendo cientista ateu ou não, estuda, não foi o cientista que fez, não é mesmo? Ele está estudando algo que já foi feito. Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. Vero vem de verdade, semelhança vem de semelhante, in é negação. Então, a não semelhança dessas teorias, né? Da veracidade dessas teorias. Aqui os espíritos apresentam, confirmam a opinião já muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é de estar em contradição com os textos dos livros sagrados. Aí eu vou parar um pouquinho aqui, pedir para o Emanuel dar um resumo sobre o que ele conhece sobre as teorias da origem da vida de algumas mitologias. Você pode fazer isso? Posso, pai? Um exemplo de teorias da origem da vida seria dos gregos, que, de acordo com as descrições, o primeiro deus seria chamado de Caos, que daí geraria Gaia, Urano e Tártaro, enquanto Gaia seria a deusa da terra e ela seria a fonte da vida. Os descendentes de Gaia e Urano vêm os titãs e os seres humanos seriam criação do titã Prometeu, que criou. E posteriormente as mulheres seriam criadas pelos deuses, nesse caso Zeus e os outros deuses do Olimpo. E daí tem toda. Isso é na primeira delas, Pandora. Basicamente a ideia seria que os deuses seriam responsáveis por organizar o universo e controlar os diferentes fenômenos. Diferentemente da noção de Deus que a gente tinha, eles eram personificações humanas desses fenômenos. Então, por exemplo, tinha o fenômeno da guerra. Tinha Atena, que era a deusa da estratégia, e Ares, que era o deus da violência nas guerras.
Ao mesmo tempo, eles tinham deuses que personificavam a própria miséria, e Zeus, que seria o deus do céu e das profecias, seria o responsável por organizar tudo. Outro mito de criação é o dos egípcios, cujo principal deus é Ra, que teria surgido espontaneamente das águas, e a partir dele ele teria criado todo o universo, sendo o céu e a terra seus netos, corrigindo, seus filhos, e todos os outros seres nascidos desses filhos. Alguns mitos de criação, eu lembro de um mito de criação indígena, na qual um dos deuses indígenas cria o primeiro humano, e com o auxílio desse humano ele cria todo o restante da criação. Quanto aos mitos, e no mito de criação japonês, é descrito que um casal de deuses criam as ilhas, que serão a primeira geração. Depois das ilhas nascem a próxima geração de deuses, e posteriormente a Terra é povoada. Esses seriam alguns exemplos. Se eu me lembro bem, apenas a Gênese, alguns mitos africanos e indígenas, e os gregos fazem menção direta a primeiros humanos nomeados, por exemplo, o nome de Adão, Eva. Os outros simplesmente afirmam que os deuses criaram os humanos e não especifica toda essa questão de linhagem ou irmandade, de acordo com aquilo que eu pesquisei durante o tempo. Melhor dizendo, pesquisei. O Manuel colocou essas coisas e aí a gente vai ver o seguinte. Outra coisa que é comum em quase todas as cosmologias, né? Estudo da origem da vida, é que a vida veio da água. Quase todos consideram que a vida nasceu da água, que de alguma forma a água-mar estava envolvido com esse tipo de criação. A gente vai ver que na Bíblia também fala que o homem nasceu do limo da terra, né? E que o Espírito de Deus habitava sobre as águas. Então, essas são informações gerais da água. Por que eles acham isso? Baseado em Tales de Mileto, Tales de Mileto percebeu que as criaturas, né, que mais próximas do homem, como as do gado, né, todos eles, assim, que dos animais de estimação, os animais que ajudaram o homem, quando ia nascer saía água antes, que é o líquido amniótico, que é 99% de água. Então eles concluem com o conhecimento que tinham que a vida, mesmo a vida do indivíduo, ela veio da água, não tinha por que pensar que a vida dos primeiros seres na Terra não teriam vindo da água. Então a água passa a ser a base da criação. E o próprio Cristo fala isso, né? Se não nascerdes da água e do Espírito. Essa situação torna essa análise mais completa e complexa se nós considerarmos que quando Cristo fala isso, ele também pode estar dizendo que é necessário renascer do Espírito, mas também foi necessário que nos tornássemos homens, matéria, como filhos de Deus, para podermos continuar evoluindo. E também a questão do líquido amniótico, que representa a reencarnação. É claro que um ser como Cristo, com uma mente maravilhosa, uma inteligência que a gente não consegue imaginar, pode falar coisas que nós só vamos descobrir depois de muito tempo. Considerando que um homem só pode entender o outro com a inteligência similar a dele, e mantendo isso em mente, eu acho que nós só entenderemos o Cristo profundamente quando nós conseguirmos nos desfazer da matéria, podendo considerar que as palavras, o exemplo do Cristo, vai nos servir de ensinamento por alguns milhões de anos. E o entendimento do que o Cristo fez e do significado dele para a nossa vida
ainda vai tomar muito tempo, né? E muito estudo. Tem coisas escritas ali com significado muito profundo, que por mais que a gente tente, queira, chegar no âmago, o âmago limitado pela nossa incapacidade, pela nossa ignorância, né, que é muito grande. Né? A gente está em processo evolutivo, a gente está aprendendo em termos intelectuais, em termos sentimentais. Nós erraremos ainda bastante na tentativa de acertar, e é bem importante que a gente tenha isso em mente. Está em processo evolutivo. E esse processo evolutivo, quanto mais nós nos esforçarmos para o crescimento espiritual, é melhor para nós, né? Em termos de nos aproximar de Deus, tanto pelo aprendizado, que se ele tiver recheado de amor, ele torna essa caminhada abençoada. Porque todo estudo e toda aquisição de conhecimento, ela se torna um motivo de alegria, um motivo de felicidade íntima, que nos move em direção a Deus de maneira mais forte, mais contínua, mais serena, mais pacífica. Algum comentário aí? Tem comentário? Não? Ok. Tiago, você pode fazer a oração final para a gente? Thales, pode ser. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até sexta. Até sexta. Até domingo. Tchau. Pai amado, gostaria de agradecer por mais um estudo, mais uma chance de se reunir para falar do Senhor, sobre a criação, coisa tão bonita. Gostaria de agradecer por nossas vidas, pela chance de estar aqui na Terra, evoluindo a cada dia, conhecendo pessoas novas, podendo aprender mais sobre o que é o amor, solidariedade, perdão. Por isso, humildemente, Pai, eu peço, nos ensine a amar, a perdoar, a carregar a Tua luz para onde quer que a gente pise. Muito obrigado, Pai. Amém. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos. Fiquem Sim. com Deus. Recebam um beijo no coração, todos aí, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus.